Olá meninas, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham tirado um tempinho para se cuidar, para fazer algo que vocês amam, algo que vocês gostam. Eu particularmente gosto de tirar um tempinho para mim todos os dias. Eu vejo como uma necessidade básica, eu preciso de um momento de oração, um momento de leitura, um momento para me conectar com quem me criou, porque quem me criou sabe do que eu preciso, quem me criou me entende melhor do que eu, quem me criou sabe para onde estou indo. Então eu gosto de me conectar com o meu Criador, porque ele me diz muito sobre mim. E eu gosto também de desejar coisas positivas para mim. Eu gosto de sempre ter uma frase que norteia o meu dia. E a de hoje mesmo foi uma frase que eu ouvi que é: eu consigo. O que você tem falado para você mesmo? Quando a gente fala coisas positivas, a gente consegue. Então eu vou dar um exemplo de como a gente pode usar isso na nossa vida. Como que a gente explicaria isso num processo terapêutico? Vou dar um exemplo como eu comecei. Com uma imagem. Veio uma imagem na minha cabeça. Do momento específico onde eu estava num lugar seguro, num lugar que eu gostava. E veio aquela imagem daquele lugar. Aquele lugar me trouxe o quê? Uma crença. Qual é a crença? Eu consigo. Qual é a minha emoção diante dessa situação? Quando eu me lembro, eu senti a alegria. Eu me senti alegre, eu me senti em paz. E qual é a minha sensação física? Relaxamento. Eu relaxo porque eu entendi que eu consigo, eu entendi que eu posso dar o meu melhor, eu entendi que eu vou chegar aonde eu quero. Então, como você pode começar a observar suas reações? Observar qual foi a memória que veio à sua mente. E se você teve uma memória negativa, consequentemente vai ter uma reação igual. Mas a diferença vai ser sua reação diante daquela situação. Quando foi algo positivo, houve o que? Um relaxamento. Você se sentiu feliz, alegre, sabe? Você se sentiu segura. Mas quando vem uma negativa, por exemplo, quando você sente medo, você vai reagir como? Querendo se esconder. Por quê? Porque o seu cérebro entendeu que você está em perigo. Por isso que é muito gostoso quando a gente repete para nós mesmas as palavras que nós precisamos ouvir. Muitas vezes a gente não vai ter ninguém que possa nos auxiliar. E às vezes o pensamento ele é muito rápido, então você precisa estar o quê? Atenta. O que a tua mente te fala? Lembre-se, a nossa mente mente pra gente. Ela faz a gente acreditar em coisas que não são verdades. A preocupação tá aí para dizer, para nos confirmar isso, que quantas vezes a gente se preocupa, a gente fica ansiosa por situações que a gente nem sabe se vai acontecer e a maioria das vezes nem acontece. Foi apenas um pensamento negativo que veio e o nosso corpo foi reagindo a essa situação. Então, para você gravar, coloca a palavra ISIS. I, imagem. Que imagem veio à sua mente? Que memória foi acionada? Que lembrança? Segundo, o C, crença. O que você pensou naquele momento? Exemplo, eu sou amado, eu mereço coisas boas. Ou negativo, eu estou em perigo. Terceira, que emoção que veio? Alegria, tristeza, raiva, ressentimentos. Quarta, sensação física. E ali você pode observar que na sensação física é onde que você sente no seu corpo. O que você sentiu? Eu senti uma palpitação, uma angústia, uma tristeza, um medo, um desespero. Quando é o medo, normalmente vem essas sensações. E qual é a tua reação diante dessa situação? Se for negativa, você vai fugir ou paralisar. Porque o seu cérebro entendeu que você, diante do medo, você está em perigo. Então, se você teve uma memória que você está identificando, normalmente quem está passando por períodos de ansiedade, são essas memórias que são ativadas. Procure uma ajuda de um profissional. Essas memórias precisam ser o quê? Organizadas. Eu acredito que eu já comentei aqui com vocês que quando a gente dorme, o nosso cérebro ele organiza as nossas memórias, as memórias do dia. Mas muitas vezes o conteúdo foi grande e ele não deu conta de guardar. Então a terapia MDR está aí para isso, para nos ajudar a organizar essa memória que em algum momento ficou ali congelada. E você, ao descongelar essa imagem, você vai se lembrar dela. É que nem o perdão, você vai se lembrar. Só que isso não vai doer.
Na memória você vai se lembrar, mas a sua reação física não vai ser mais de medo, de tristeza, de insegurança, de angústia. Sua memória, quando lembrar, vai ser: foi um episódio. Você não vai ter essas reações físicas que você tem. Então, se você está tendo muita reação física, principalmente em períodos de ansiedade, procure a ajuda de um profissional. Isso vai te ajudar a identificar o que está te paralisando ou o que está te fazendo fugir de algumas situações. O nosso cérebro, ele é incrível, mas se a gente não cuidar bem dele, ele não vai se desenvolver da forma que ele foi criado para se desenvolver. Como eu falei no início, quem nos criou nos conhece. E o Criador jamais faria algo que não fosse bom e perfeito. O nosso cérebro foi criado para funcionar perfeitamente, mas às vezes algumas situações fazem com que ele não atue na completude que ele pode atuar. Então, se você identificou ansiedade, se você identificou depressão, se você identificou crises de pânico, algumas dessas situações, procure a ajuda de um profissional. Tem muitos psicólogos excelentes que estão aí para nos ajudar, alguns psiquiatras que têm formação nessa área e pode estar te ajudando a identificar que memória. Segundo, que crença você tem alimentado. Terceiro, que emoção. E quarta, a reação física. Quando identificamos e tratamos essas memórias, a forma que a gente lida com as situações são diferentes. Por isso, lembre-se, você consegue. Tá bom? Beijos, tenham um ótimo dia, se cuidem, já se inscreva no canal, deixa seu like, chame mais alguém e não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar meu @, aqui do Instagram, que todos os dias eu deixo algumas dicas que podem te ajudar. Eu particularmente amo estar lá, como amo estar aqui com vocês, então que a gente possa crescer juntas quando compartilhamos informações. Estamos aprendendo muito mais sobre nós mesmas e sobre as pessoas que convivemos. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se ao ver esse vídeo você lembrou de alguém, manda esse vídeo para alguém, tá? Não deixe que essa informação fique apenas em você. Muitas vezes quando a gente recebe uma informação não foi apenas para nós, mas porque a gente se lembraria de alguém que precisaria dessa informação. Então, se você viu esse vídeo, lembrou de alguém, já envie para essa pessoa, tá bom? Beijos, tenham um ótimo dia, se cuidem e façam algo por você. Procure a ajuda de um profissional, se for o caso. Beijos!